Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. O oceano é o lar de animais verdadeiramente gigantescos. Alguns deles são tão grandes que passam de 30 metros. Para você ter uma ideia, seria o equivalente a 3 ônibus, um atrás do outro. Consegue imaginar? Pois então, prepare-se para se surpreender, porque no vídeo de hoje você vai assistir uma compilação com os 10 maiores animais que vivem no oceano. Desde um polvo gigante do Pacífico, um dos maiores cefalópodes conhecido atualmente, até a enorme água-viva juba de leão, que é a maior água-viva já encontrada na história. O tubarão branco vive nas águas quentes de quase todos os oceanos do mundo. Já foram descobertos espécimes de 7 metros de comprimento, colocando na lista dos maiores animais já documentados da história. A fama do grande tubarão branco é principalmente por causa de seu ataque poderoso e seu grande apetite. Atualmente eles são considerados um dos predadores mais temidos de todos os tempos. Estudos recentes desses animais dizem que eles são criaturas muito inteligentes e, além disso, têm um apetite voraz. Não é coincidência que eles estejam no topo da cadeia alimentar dos oceanos. E como se isso não bastasse, sua anatomia fez deles os predadores perfeitos. Porque, além de toda sua força, eles são muito rápidos, um poder digno de poucos animais. Eles têm cerca de 250 dentes afiados como lâminas, uma poderosa mandíbula que é 300 vezes mais poderosa que a mandíbula humana e um ataque furtivo que é muito difícil de escapar. É por causa desse apetite insaciável e seu poderoso ataque que os grandes tubarões brancos são os animais mais temidos de todos os tempos. E como alguns deles alcançam 7 metros de comprimento, eles também são dos maiores animais já encontrados no oceano. Peixe-remo vive em todas as águas temperadas e tropicais do nosso planeta, basicamente em qualquer lugar. Eles geralmente vivem a mais de 900 metros de profundidade, de modo que não são vistos com tanta frequência. Uma característica que atrapalha bastante a vida desses animais é a forma de seu corpo. Você já viu algum deles? Eles são muito finos, achatados e com um comprimento incomparável. As medidas oficiais dizem que ele não ultrapassa 11 metros, mas há relatos de espécies que mediam até 19 metros. O verdadeiro monstro dos mares. No passado, esses peixes eram muito temidos pelos marinheiros, devido ao seu grande tamanho. E no presente, há uma crença que diz que a presença deste peixe significa coisas ruins. Parece que esses peixes são capazes de sentir quando vai acontecer um tsunami. Então, ver um peixe-remo nadando perto da costa é um sinal de que um tsunami está prestes a acontecer. Sua presença nas costas das Filipinas e no Japão é vista como algo terrível, então ninguém quer vê-lo. A arraia gigante é a maior espécie de arraia conhecida. Espécimes que atingem 9 metros de comprimento, pesando mais de 1.200 quilos, foram encontrados. Estes animais gigantescos vivem em águas tropicais ao redor do mundo e se alimentam de plâncton, pequenos peixes e lulas. Sabe-se que a maior parte do tempo ele passa em águas profundas. Você sabia que a arraia gigante já foi filmada pulando mais de 3 metros de altura? De acordo com os especialistas, as arraias gigantes realizam estes saltos por várias razões, como para se comunicar uns com os outros e às vezes por puro entretenimento. Seja qual for o motivo de seus saltos, não tenha dúvidas de que este seja um dos shows mais incríveis que você poderá ver. Infelizmente, nos últimos anos, sua população foi reduzida a um ritmo alarmante, colocando estes animais na lista de espécies vulneráveis do oceano. Apesar disso, com seus 9 metros de comprimento e mais de 1.200 quilos, essas belas arraias gigantes são um dos maiores animais que vivem nas profundezas do oceano. O polvo gigante do Pacífico é o maior e mais longo de todos os polvos conhecidos. Um registro de um espécime que foi encontrado há alguns anos media mais de 9 metros de largura e 272 quilos. Uma enorme fera com uma força brutal. Se calcula que estes polvos possam viver até 4 anos de idade e, embora pareça pouco tempo, é muito mais do que as outras espécies de polvos podem viver. Sabe-se que eles são muito inteligentes e espertos e têm qualidades que quase nenhum
animal do oceano tem, como escapar de um frasco fechado em poucos segundos, imitar outras espécies de animais e até sair de labirintos com uma facilidade nunca visto antes. A parte triste é que estes animais se encontram em perigo de extinção devido à contaminação ambiental. Sua população foi reduzida e está reduzindo a cada ano que passa. O tubarão peregrino é o segundo maior tubarão conhecido. Foram encontrados exemplares de até 12 metros de comprimento e pesando mais de 4 toneladas. Eles são animais gigantescos, mas não são tão sanguinários se compararmos com o grande tubarão branco. Este tubarão tem características que se destacam de outros tubarões, como uma enorme boca que eles abrem toda vez que estão com fome, e isso pode atingir até 1 metro de diâmetro. O curioso é que, apesar de ter uma boca tão grande e cheia de dentes afiados, eles não são animais predadores que atacam suas presas de forma brutal como os tubarões brancos. Na realidade, o tubarão peregrino é muito mais pacífico do que você imagina. Para se alimentar, esses tubarões se utilizam de um método de filtragem que consiste em se aproximar da superfície e engolir toneladas e toneladas de água. E é assim que eles conseguem sobreviver por toda a sua vida. Para te dar uma ideia da sua enorme capacidade, você sabia que o tubarão peregrino pode filtrar até 2 toneladas de água por hora? Este tubarão não são apenas animais realmente fascinantes, como também uma das maiores criaturas que habitam os oceanos. Das mais de 360 espécies de tubarões conhecidos, o tubarão-baleia é o maior e mais forte tubarão que existe. E também é um dos que tem mais tempo de existência no nosso planeta. Dizem que eles apareceram pela primeira vez há 60 milhões de anos, ou seja, muito antes dos humanos inventarem os computadores. Na sua idade adulta, os tubarões-baleia ultrapassam 3 metros de comprimento. Para efeito de comparação, são um pouco maiores que um ônibus escolar. Curiosamente, esses animais não usam seu tamanho para caçar presas. Eles se alimentam da mesma maneira que o tubarão peregrino, puxando a água pela boca e depois cuspindo o que não presta. E foi assim que eles viveram os últimos 60 milhões de anos. Eles estão presentes em todos os mares tropicais do mundo, amam as águas quentes e não fogem do contato humano. Infelizmente, essa característica os tornou presas fáceis e agora fazem parte da lista de animais vulneráveis do oceano. As lulas gigantes são os maiores moluscos do mundo. Alguns relatos dizem que esses animais podem atingir 20 metros de comprimento, se não mais. O maior exemplar conhecido até hoje foi um cadáver encontrado nas costas da Nova Zelândia em 1930 e 1987. Se tratava de uma fêmea com quase 18 metros de comprimento e pesando quase 2 toneladas. Devido a seu enorme tamanho, esses animais têm sido protagonistas de numerosas lendas contadas por marinheiros ao longo da história. Entre eles, o famoso Kraken, uma criatura marinha que afundava barcos com a força de seus tentáculos. Provavelmente você já deve ter escutado sobre ele. Embora a existência do Kraken nunca tenha sido comprovada pelos cientistas, sabem que as lulas gigantes foram a inspiração para dar vida a esta lenda. Atualmente, o que se sabe sobre esses animais é que eles geralmente permanecem nas profundezas do mar, um lugar que, mesmo com toda a tecnologia atual, é muito difícil de acessar. Na verdade, as poucas lulas gigantes que foram capturadas ao longo da história foram encontradas em más condições, morrendo ou já mortos. O cachalote é um dos maiores animais que os seres humanos conhecem. Dizem que os machos podem atingir 20 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas. Você sabia que os cachalotes têm o maior cérebro de qualquer outro animal em toda a história? Só sua cabeça mede 1/3 do seu corpo. E dentro, eles têm um cérebro gigantesco, que mede vários metros. Com isso, você pode imaginar que eles são animais muito inteligentes e com um apetite incomparável. Estudos realizados nos últimos anos descobriu que esses animais podem comer quase 1 tonelada de peixe e lula num dia. Sim, em sua dieta inclui as lulas gigantes. Embora a população de cachalotes tenha diminuído por culpa da caça às baleias, sabe-se que o número de espécimes vivos ainda é bastante elevado, levando em conta que eles podem medir até 20 metros de comprimento. A
baleia azul é um mamífero marinho muito famoso por ser o maior animal que os humanos já conheceram. E não é apenas o maior atualmente, como também o maior de todos os tempos. Nessa imagem você pode ter uma ideia do tamanho gigantesco comparado ao humano. Na idade adulta, as baleias azuis podem medir até 50 metros de comprimento e pesar cerca de 180 toneladas. Você pode pensar que um animal desse tamanho se alimentam de grandes tubarões e lulas. Pois é, ironicamente, sua dieta é baseada num pequeno animal chamado gril. Segundo os estudos recentes, as baleias azuis consomem cerca de 3,5 toneladas de gril por dia. Embora seja uma quantia enorme, isso não é nada impressionante considerando a grande quantidade de comida que as baleias precisam para sobreviver. No século XX, as baleias azuis eram muitas em todos os oceanos do mundo, até que os humanos chegaram e começaram a caçá-las. A água-viva juba de leão é um animal com maior comprimento conhecido até hoje. E é por isso que elas ocupam o primeiro lugar desta lista, porque apesar de não serem os maiores em massa corporal, o maior espécime conhecido até hoje foi uma medusa juba de leão encontrada nas costas de Massachusetts em 1870. Seu corpo media 2,5 metros de diâmetro e seus tentáculos chegaram a 36 metros, ou seja, 6 metros a mais do que a maior baleia azul conhecida até hoje. Caso você esteja se perguntando, as medusas jubas de leão vivem na área abissal do oceano, que tem entre 4.000 a 6.000 metros de profundidade. Eles se alimentam de todos os tipos de peixes. Seu método de caça consiste em deixar de se mover e esperar que um peixe desavisado seja pego no meio de seus tentáculos venenosos. Cientistas acreditam que existem águas-vivas muito maiores do que essa encontrada em 1870, e é bem provável que alguns deles tenham tentáculos que ultrapassam 40 metros de comprimento. Então, considerando o tamanho de seus tentáculos, a água-viva juba de leão é um dos maiores animais que vivem nas profundezas do oceano. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!